Olha só essa história. Em plena sessão virtual na Câmara do Rio de Janeiro, o vereador César Maia apareceu sem calças. Pois é, a situação, além de constrangedora, mostra o problema de importância que tem sido dada por parlamentares aos ritos do legislativo. Será que para esse pessoal o home office foi longe demais? A gente vai ver isso agora no Plantão do Meteoro. Desde que o home office de fato se popularizou durante a pandemia, a gente viu muitos casos de flagras de pessoas que estavam ali durante a reunião, mas fazendo algumas outras coisas, algumas inclusive um tanto quanto constrangedoras. Eu vou chamar aqui na tela o Bruno Silvestre. Bruno, seja bem-vindo. Ó, o arroba do Bruno tá aqui para vocês seguirem. Bruno, me conta que caso absurdo esse. Gente, isso aí, vamos começar. Antigamente, né, lá na década de 80, década de 90, a gente tinha os casos, né, de, por exemplo, do pessoal lá da Globo, que vestia aquelas calças e bermudas para gravar o Jornal Nacional, ou ainda comendo um biscoito no Globo Esporte, coisas do tipo. Só que agora, realmente, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, foi encontrado numa situação, digamos, de necessidades fisiológicas no meio da sessão virtual. Então, assim, vamos ver o vídeo, porque eu acho que ele resume exatamente tudo o que a gente pode descrever dessa cena. E é o presidente da sessão se segurando para não rir. Vamos mostrar o vídeo, porque é complicado. Pela Comissão de Cultura, o senhor vereador Rocal. Favorável, presidente. Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. A cara dos... Perfeitamente. Até aí tá bom. Olá. Lembra daquele menininho que tentava não rir na igreja, assim? É tipo ele tentando não rir na sessão ali. Minha Exatamente. Nossa Esse Senhora. não, o cara, assim, vamos lá. Qual é o problema disso aí, né? A sorte é que o celular não caiu mais, porque se caísse mais, ia ficar mais constrangedora ainda a situação. Porque, basicamente, assim, tá constrangedor, né? Para quem tá vendo aí no canto esquerdo, ele tá no banheiro, sentado no vaso sanitário e quase que mostra enfim, o correligionário dele ali, né? Enfim, então o grande problema dessa situação é que, primeiro, você está numa sessão solene. Ninguém vai seminu, etc., numa sessão solene. O grande problema que a gente tem é que o legislativo, hoje em dia, não está respeitando certos ritos. Você tem, por exemplo, aquele deputado Brunini, você tem muita gente aí que está avacalhando no sentido de desrespeito à Casa Legislativa. O Nicolas Ferreira vestindo, dizendo que podia ser uma mulher trans. Cara, o nível do absurdo tem sido gigantesco. E aí, esse caso do César Maia, a gente pode rir disso, porque realmente não tem outra coisa, porque o Não tem César como. Maia, a gente tem que lembrar que ele hoje já é uma pessoa idosa e etc. Mas é aquilo, ele foi eleito pelo povo para estar ali, para defender os interesses do povo, e não é para ficar na sessão no vaso sanitário, pelo amor de Deus. Ele pode se afastar e falar, senhor presidente, preciso me retirar. E aí se retira e volta depois. Mas ficar dessa forma com câmera ligada, ou pior, na verdade, com câmera desligada no banheiro, não faz nenhum sentido. É um desrespeito. Você vê, tem gente que às vezes fica dirigindo e está no meio da sessão. Eu já trouxe aqui uma vez, há umas 2, 3 semanas, uma mulher que abriu uma garrafa de cerveja no meio de uma sessão de um tribunal e ela foi multada. Agora, o problema, e é isso que é a grande questão, é que o César Maia não vai ser punido por isso. A gente acha engraçado, mas não vai ter punição. Isso que é o chato. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, que eu acho bom fazer essa crítica. E aí agora que o assunto começa a ficar sério. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela ainda não teve quórum para votar a retirada das medalhas da família Brazão e não teve também para uma outra coisa que tem um vereador de lá que está querendo dar medalha para o Pablo Marçal. Sendo que, ou seja, medalha pelo quê? Pelos absurdos que ele fez? Pelas mentiras que ele falou?
Porque, assim, é muito complicado. E aí, é isso que eu quero trazer para vocês. O Legislativo, eu tenho ligado frequentemente para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para saber essa situação das medalhas. A última vez que eu consegui confirmação foi na quarta-feira, de que não teria quórum, talvez na quinta, para preencher isso. Acredito eu que não tenha sido aprovada ainda essa questão, mas tem duas questões que precisam ser muito debatidas na Câmara Municipal do Rio. A primeira é tirar a medalha Pedro Ernesto, que é a maior medalha da Câmara dos Vereadores do Rio, que foi dada à família Brazão, né, ao Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, sendo que os dois são responsáveis ou são ligados, né, por conta de processo à morte da Marielle. E até agora não se formou quórum para isso. Eu digo que formou quórum porque, se não tiver uma composição mínima, a matéria não pode ser votada e vai para outras pautas. Para mim, devia ter que trancar a pauta, no sentido de só pode votar se tiver todo mundo presente e se não tiverem lá os vereadores, vai ser descontado do salário deles. Só assim mesmo que o negócio funcionaria melhor. Mas não. E aí o que a gente tem num ano de eleição em que acontece uma situação dessa, da gente ter o César Maia num vaso sanitário, é mais ou menos tragicômica a situação que a gente tem, porque é muito descaso com o Legislativo. É engraçado porque é um cara no vaso sanitário no meio da sessão de cultura, para ver também como é que o pessoal lida com a cultura no Brasil, né? Também uma outra crítica, mas o grande ponto aqui os assuntos sérios acabam que também não são tratados. E a minha crítica é essa: Pablo Marçal não merece medalha, ele não merece ser reconhecido como um bom cidadão por qualquer um dos municípios do Brasil, da mesma forma que, na minha opinião, as medalhas da família Brazão, que justamente estão envolvidos num processo criminal em relação à morte da vereadora Marielle, tem que ser retirada. Então, essas duas coisas, elas têm que ser tratadas na Câmara dos Vereadores e que ainda não foi tratada. Então, assim, é muito complicado a forma que as coisas são tratadas. E outra, não tem publicidade. Porque eu tentei pesquisar aqui também, não me deram acesso. Eu só consigo quando eu ligo para lá. Então, é muito louco isso, cara. Então, essa que eu acho que é a grande mensagem que eu queria passar para as pessoas. Esse ano é um ano de eleição. Então, você quer votar em alguém? Primeira coisa que você faz é o seguinte: pense qual é a tua profissão. Pense em alguém que seja ligado à tua profissão. E aí você faz o seguinte: escolhe um partido que você se identifica, que tem não só promessas, mas tem exemplos de votação ligado à sua situação de cidadão, e aí dentro desse partido escolhe alguém que seja da tua profissão. Não adianta ficar votando em empresário, porque empresário vai defender empresário. Não é assim que funciona. Então é muito importante saber votar. E saber votar é saber reconhecer no outro a sua identidade, é entender quão próximo você está da pessoa que você está votando, porque você está dando uma procuração para a pessoa. É como se você desse um aval para alguém assinar coisas no seu nome, e isso você não vai dar para qualquer um. Então, assim, pensa bem para não ter um César Maia no vaso sanitário quando se está debatendo cultura. E eu acho que é essa a mensagem do corte. De preferência, não vote em quem vai para a sessão digital e está entrando direto de uma privada, né Bruno? Lembrando, então, esse caso foi durante a Câmara do Rio de Janeiro, que estava discutindo o patrimônio cultural de natureza material, o Mirante, né? Então, declarar o Mirante da Rocinha como patrimônio cultural de natureza material. Então, super importante a discussão e simplesmente o vereador aparece desse jeito. É um escárnio. Né? É um escárnio, com a nossa cara, porque eu tenho certeza que ele não esperava que a câmera estaria aberta, óbvio, né? O que é pior ainda, porque aí será que esse pessoal de fato presta atenção? Será que eles votam com toda a atenção que cada projeto merecia, né? Ou será que esses projetos populares, né, que aí traz medalha para não sei quem, aí sim, aí eles dão a atenção que eles deveriam dar para outros projetos mais importantes. Inclusive, eu acredito, Bruno, que o Rio de Janeiro tem muitos problemas para resolver do que dar medalha para Pablo Marçal. Pois é, esse é o problema. Para mim, na verdade, isso é uma questão bem eleitoreira. O cara indicou isso para ter todo aquele nicho do Pablo Marçal votando nele. Olha, tá vendo? Eu dei medalha para ele. E aí o Pablo Marçal vai lá e apoia o cara. Então, assim, a gente está em ano eleitoral. Então, quando você vê alguém criticando, você tem que entender qual é a base daquela crítica.
Esse é o grande ponto. Essa galera só faz essas coisas para tentar se candidatar, para ser eleito, etc. E o Rio de Janeiro tem um bom exemplo, tá? Porque Gabriel Monteiro, por exemplo, que foi eleito fazendo aqueles escândalos, dizendo que seria eleito para mudar tudo isso, foi preso justamente por violência sexual. Então a gente está falando aqui de tomar muito cuidado com quem a gente vota e qual é o tipo de pessoa com celular que a gente quer. Perfeitamente. Bruno, muito obrigado pela sua participação, viu? Beleza? Tamo junto. A gente fica por aqui depois dessas imagens, no mínimo, curiosas. O que você achou desse caso? Comenta aí pra gente. Um abraço. Até a próxima.